utilizando-se de motivos naturais, ligados à vida do povo como, por exemplo, a pesca, a colheita, a semeadura, referia-se quase sempre ao passado, para obrigar os ouvintes a estabelecerem comparações com o presente em que viviam. Por isso suas palavras tinham a cor e o aspecto das regiões em que eram pronunciadas e ninguém deixava de compreender o que ele dizia. Dentre os rabis que também usaram as parábolas, estavam os grandes mestres Hillel, Gamaliel, Zacai e Shammai. Século e meio depois, ainda as encontramos na boca do Rabi Meir, um dos doutores da lei que redigiram a Mishnah, em Yabné, após a destruição de Jerusalém pelos romanos, em 72. Muitas foram as parábolas que Jesus pronunciou nas suas andanças missionárias pela Palestina, porém o Evangelho somente guardou algumas delas, naturalmente aquelas das quais os apóstolos se lembraram, e que podem ser agrupadas em 3 classes, segundo o sentido. Daremos agora uma síntese de interpretações no sentido espiritual, na forma objetiva e na ordem aqui estabelecida. Usos e costumes sociais. Os 10 talentos. O Senhor nos entrega os bens da criação, necessários às nossas necessidades e experiências evolutivas. Cada um recebe o que precisa e jamais lhe é exigido esforço maior do que pode suportar. Desses bens, nos utilizamos de forma diferente, segundo nossa maturidade espiritual. Uns, mais esforçados e diligentes, empenham-se em aumentá-los, espalhando-os em torno, para que deles também outros se beneficiem, enquanto os egoístas, preguiçosos ou gozadores, quando não os dilapidam, limitam-se a conservar o que receberam, utilizando-o em benefício próprio. Os talentos que o Senhor distribui são dons de fortuna, de posição social, de conhecimentos, que devem ser utilizados, compartilhados e transmitidos a toda a humanidade, e tanto maior será a obrigação de assim se proceder, quanto maior o volume ou a extensão dos bens recebidos. Na parábola, 2 dos beneficiários aplicaram bem os recursos que lhes foram confiados, enquanto um terceiro, de compreensão mais estreita, egoísta e mesquinha, imobilizou a sua parte, nada produzindo. Os 2 primeiros prestaram boas contas e foram recompensados, mas o último não o fez e foi castigado, mandando o Senhor que os bens que recebera lhe fossem tirados e doados aos que apresentaram resultados satisfatórios, porque, ao que muito tem, ainda lhe será dado e, ao que tem pouco, esse mesmo lhe será tirado, porque quem não se esforça não merece recompensa. Mais ainda, mandou o Senhor que fosse ele posto fora do reino. Em esferas trevosas, onde imperam o sofrimento e as privações, para o devido aprendizado. O conceito final da parábola deve ser a sentença: a cada um será dado segundo suas obras. Veste nupcial. O Senhor enviou seu Filho à terra, para que se fizesse a confraternização dos homens, e todos foram convidados a tão divina realização, tendo sido o Evangelho pregado por toda parte. Mas os homens bem aquinhoados de recursos, não o receberam, nem lhe deram atenção, continuando a viver de suas ambições e interesses materiais, e alguns deles, utilizando-se dos poderes de que dispunham, perseguiram e mataram os arautos da Boa Nova. A mensagem foi então transmitida ao povo humilde, entre bons e maus, pacíficos e violentos, acomodados e rebeldes, e muitos delas se beneficiaram, em magníficas demonstrações de fé e desprendimento. Muitos foram os chamados, mas poucos os escolhidos. O banquete de início oferecido a todos, e ao qual muitos não compareceram, significa a comunhão dos que foram iniciados nas verdades eternas, e a estes é que foi entregue a veste nupcial, e o estranho que lá penetrou clandestinamente, é o agente do mal que tenta solapar a obra grandiosa da evangelização do mundo. Nota: a significação desta parábola é quase a mesma a que se refere os títulos, convite desprezado e as bodas. Viúva oprimida. Homem prepotente e incréu, armado dos poderes da justiça humana, abusava dessa justiça e menosprezava direitos e interesses daqueles que de suas funções dependiam. E assim, uma viúva constantemente o solicitava para que julgasse uma demanda, da qual dependia sua subsistência, e o juiz, apesar de não temer nem respeitar ninguém, nem mesmo Deus, por fim atendeu a viúva, para livrar-se da importunação.
Esta parábola põe em evidência a necessidade de jamais se esmorecer no recurso da prece, mantida pela fé, confiando sempre na justiça de Deus, e confirma a promessa: batei e abrir-se-vos-á. Nota: as conclusões são as mesmas da parábola intitulada Juízes Iníquos. Também semelhante ao amigo importuno, Lucas 11, 5. O bom samaritano, um viajante judeu, foi assaltado na estrada e ali deixado como morto. Passaram por ele várias pessoas, inclusive um sacerdote, mas ninguém se comoveu nem o acudiu, até que, por fim, passou um samaritano, raça desprezada pelos judeus, por ser julgada inferior e herética. Este, então, apeou de sua montaria, colocou sobre ela o ferido, conduziu-o a uma hospedaria e pagou ao estalajadeiro para cuidar dele. Qual cumpriu o preceito da lei que manda amar a Deus e ao próximo. Esta parábola serve para mostrar que as separações de classe, segundo os conceitos humanos, não são as que prevalecem espiritualmente e nenhum valor têm para o julgamento de Deus. O rico avarento, um lavrador rico, teve uma grande colheita e, não tendo onde guardá-la, mandou demolir seus celeiros insuficientes, substituindo-os por outros maiores, onde ao mesmo tempo, guardaria todos os seus vultosos bens. Assim, pensava ele, minha alma descansará segura. Mas, na mesma noite morreu, e seus bens, por quem foram aproveitados, já que para ele, como morto, de nada valiam. A parábola demonstra que somente os bens espirituais são duradouros e prevalecem sobre a vida e a morte. Fariseu e publicano oravam em uma sinagoga. Um fariseu e um publicano, o primeiro cheio de presunção, alardeava seus mistérios e sua devoção, enquanto o outro, humildemente, confessava suas faltas e arrependia-se delas, pedindo a proteção de Deus. O primeiro, porque se exaltava, seria, nos céus, humilhado, e o segundo, porque se humilhava, seria, nos céus, exaltado. Este era o ensinamento de Jesus, que refletia a justiça de Deus. Os primeiros lugares, quando se é convidado a uma festa ou cerimônia, a tendência geral é de cada um se colocar em posição de destaque, vestindo-se com as melhores roupas, enfeitando-se, perfumando-se, no local, procurar pôr-se em evidência entre as pessoas mais importantes. Ninguém gosta de ficar ignorado, relegado a um plano secundário. Na parábola, Jesus, chamando a atenção para estas circunstâncias e hábitos, aconselha a não se proceder dessa forma. Para evitar dissabores e juízos desfavoráveis, coloquemo-nos modestamente, em posição discreta e digna, somente nos expondo, se a isso formos obrigados. Vaidade ou amor próprio poderão fazer-nos supor que nossa presença seja agradável e honrosa para os outros, quando muitas vezes acontece justamente o contrário. O exaltamento de si próprio poderá trazer amargas humilhações, porque, segundo a lei, aqueles que se exaltam serão humilhados, e se tivermos méritos verdadeiros na vida espiritual, eles brilharão como chama viva, perante Deus. Aconselha também que não convidemos para nossas reuniões familiares somente pessoas ricas e importantes, para não suporem que visamos retribuições, mas, sim, gente simples, modesta, das quais não se poderá esperar retribuição alguma. Jesus falava de hábitos e condições sociais, que a posse de bens e de fortuna estabelecem e, em todos os casos e circunstâncias, devemos proceder com modéstia e equanimidade, levando em consideração, mais que tudo, as condições morais das pessoas. O rico e o pobre. O rico vivia a banquetear-se e o pobre, do lado de fora, a guardar algumas migalhas que lhe viessem às mãos, para matar a fome. E morreram ambos. Então tudo mudou, o rico foi para as esferas inferiores e o pobre elevou-se a outra, mais luminosa e feliz. E quando o rico reclamou, lastimando-se do que acontecia, um assistente espiritual explicou que ele já havia recebido na terra sua recompensa, enquanto o pobre agora é que recebia a sua. Mas, respondendo ao rico que, neste caso, queria alertar seus familiares que ainda estavam na terra e pedia que os avisassem sobre como era a vida espiritual, para que mudassem de hábitos e de crença, o assistente replicou dizendo que isso não era necessário porque, na terra, havia a lei e os profetas, que já tinham revelado essas verdades e que, se não agiam de acordo com essas leis, era inútil qualquer outro aviso.
O rico, então, insistiu dizendo que se a advertência lhes viesse de um parente morto, na certa que a levariam em conta, ao que o assistente respondeu que se não acreditavam nessas leis e ensinamentos que lhes estavam ao alcance, muito menos o fariam em se tratando de um morto. A parábola é rica em INSINAMINTUS, mostra que o arrependimento, forçado pelas circunstâncias, não elimina as consequências de uma má conduta, nem põe em paradeiro a ação das leis divinas, que são irrecorríveis, que os bens materiais não devem ser utilizados egoisticamente, somente em benefício e gozo próprios, e que as diferentes condições dos espíritos após a morte são irreversíveis, cada um se colocando nos lugares ou condições que lhes compete, segundo seu grau de evolução e seus atos, e as diferentes condições da vida espiritual são asseguradas por fronteiras vibratórias que as delimitam e separam, não podendo ser transpostas. Domésticas e familiares. Os 2 filhos. O pai ordenou a um dos filhos que fosse trabalhar na vinha, mas este, prometendo ir, não foi, enquanto o outro, mesmo havendo recusado de início, arrependeu-se e foi. Na parábola torna-se evidente que maus sentimentos são próprios de muitos, porém o que importa é que se capacitem disso, arrependam-se, decidam-se a melhorar e atender ao chamamento do alto. Os que procedem como o filho que se arrependeu têm o mérito da honestidade, da decisão justa e do esforço em proceder bem, pelo que receberão sua recompensa, entrando no reino. O mesmo, porém, não sucederá com os que, ouvindo e vendo, desprezam o chamamento e furtam-se ao cumprimento do dever. Face ao Evangelho Redentor, não importa a natureza do pecado, mas a decisão pessoal de reformar-se e o esforço em redimir-se. O filho pródigo era o filho mais moço de um lavrador rico, que exigiu sua parte dos bens da família por antecipação e partiu para outros lugares. Queria conhecer o mundo e libertar-se do esforço contínuo do trabalho familiar. Inexperiente, foi explorado por muitos, esbanjou em pouco tempo que o pai lhe dera, chegando a passar fome e exercer trabalhos repugnantes para manter-se vivo. Arrependido, regressou ao lar, disposto até mesmo a ser assalariado do próprio pai, como os demais servos, mas foi recebido com alegria, promovendo o pai uma festa de comemoração pela sua volta, porque a família o recuperou ainda mais valioso, com a experiência que dá a sabedoria. Assim sucede com todo aquele que, iludido pelo mundo material, deixa-se levar pelas suas atrações enganosas, volta as costas a Deus, faz-se surdo aos conselhos, até que os sofrimentos e as vicissitudes inevitáveis lhe despertem o entendimento e o façam voltar-se para as realidades do mundo espiritual, para Deus. O credor incompassivo trabalhador de uma propriedade obteve de seu senhor o perdão de suas dívidas, mas o mesmo não fez em relação a um outro que também lhe devia, recorrendo à justiça, pedindo sua prisão. Quando o caso chegou ao conhecimento do senhor, este voltou atrás, cancelando o perdão que dera e mandando, da mesma forma, cobrar na justiça a dívida que havia perdoado. A parábola põe em destaque o ensinamento de que devemos perdoar aos nossos devedores, para também merecermos perdão de nossas faltas, devendo-se compreender bem que as leis de Deus se exercem com todo rigor e cada um colhe o fruto dos seus atos. Não há propriamente, na vida espiritual, perdão de faltas cometidas, mas o ressarcimento delas pela prática de atos meritórios, ocorrendo, ainda, em certos casos, o chamado acréscimo de misericórdia para benefício dos que o merecerem. A regra é perdoar sempre, não julgar como juiz, mas, em mundos baixos como o nosso, somos obrigados muitas vezes agir com rigor e castigar o que erra, para que o mal não se multiplique maleficiando outros, e para benefício do próprio culpado que, assim, tem oportunidade de reconsiderar e se emendar. O bom e o mau servo. Os bons servos devem estar sempre vigilantes para atender ao seu senhor quando este vier para casa, seja a hora que for. Bem-aventurado será aquele a quem o Senhor confiar a mordomia de sua casa e que assim proceder, como castigado será aquele que abusar de suas funções, porque a quem muito foi dado muito será pedido, e aquele a quem muito se confiou muito mais lhe será exigido que a outro qualquer, e tanto a respeito de si mesmo, como da execução das suas tarefas e dos testemunhos a serem dados em relação ao próximo. Assim será, sem hora marcada ou sabida, quando vier o Filho do Homem para julgamento do mundo.